Oferecimento Rede Compras Supermercados. Olá, voltamos mais uma vez no nosso novo espaço no estúdio do Degustando Conversas. E hoje, além de pizza, tem lasanha no forno a lenha. Assista, recebemos o pizzaiolo Carlos Zanorato para preparar uma receita de pizza doce e outra de lasanha no forno a lenha. No Degustando Conhecimento, vamos mostrar o interior da geladeira de muita gente pelo mundo. No Degustando Conversas, vamos bater um papo com o nosso convidado de hoje, Ari César, curador da loja Contemporâneo. E tem muito mais começando agora aqui na TV Borborema, no Degustando Conversas. Pizza doce, 100 gramas de queijo coalho, uma lata pequena de goiabada e uma lata de leite condensado. Para lasanha é preciso 300 gramas de trigo, 2 ovos, 300 gramas de mussarela, 300 de presunto, 10 tomates maduros, 30 gramas de orégano e sal a gosto. O nosso convidado de hoje, que será um parceiro também, não só de hoje, do programa passado já foi, mas hoje vocês estão conhecendo e será de programas futuros, Ari César, curador da loja Contemporânea. Ari, o chefe está preparando aí a lasanha, daqui a pouco a gente vai provar, sim. Mas me fala um pouco essa sugestão de vinho para harmonizar que você trouxe aí para aqui, para o Degustando Conversa, para os telespectadores, e que também é um vinho, a gente falou isso semana passada, essa vinícola, você encontra esses vinhos aqui, lá na loja Contemporânea, aqui em Campina Grande. Perfeito, Fábio. A Aracuri é uma vinícola do Rio Grande do Sul, da região de Campos de Cima da Serra. E depois de muita busca, nós trouxemos a linha toda de vinhos para cá pela sofisticação dos vinhos que a enóloga Paula Schenato prepara e coloca nessas garrafas maravilhosas, inclusive o rótulo muito bonito das garrafas. Esse de hoje é um? É um Cabernet Merlot, que inclusive... Qual é o percentual? O percentual de 60 e 40 Cabernet Sauvignon e 40% Merlot. Tem passagem por madeira, inclusive esse é o mesmo corte do famoso Bordeaux, Bordalês, da região de Bordeaux da França, que coincide isso no mundo todo. A questão da harmonização, Fábio, como você bem sabe... Mas antes de falar na harmonização, vamos provar o vinho, Vamos colocar assim, lógico. Fica aí à vontade aí para você colocar. Vinho sem provar não serve, pode, né? Sem brindar também não pode. Vamos só esperar aí você terminar aí. Vamos virar aqui para o pessoal de casa ficar vendo. Para conhecer. Saúde, né? Tá, para nós, para todos. O início de uma parceria, né? Perfeito. É um vinho mais intenso que o outro. Bem mais intenso, tem mais corpo. Porém, tem uma questão interessante. A questão do corte, quando você tem 2 ou mais uvas, normalmente o enólogo, quando vai preparar um vinho com 2 ou mais uvas, ele se preocupa em fazer um processo de compensação. A Cabernet Sauvignon é uma uva muito intensa, com muito corpo, muito tanino, e a Merlot já é uma uva mais aromática, mais leve um pouco, é tanto que várias pessoas que não gostam de vinhos tão intensos preferem o Merlot. E essa questão da Cabernet Sauvignon com a Merlot é justamente para trazer um vinho mais equilibrado. Uma compensar a outra. Exatamente. Sempre é feita uma compensação. De alguma maneira, a introdução de alguma característica de aroma, de sabor, acidez, sempre vai ter esse processo quando você tem um vinho de corte, que nós chamamos, que é um vinho com mais de uma uva. A questão da harmonização, como eu estava te falando antes, ela pode ser feita de 2 formas. Ela pode ser feita por semelhança e por contraste. No caso aqui, a nossa sugestão é fazer uma harmonização por semelhança. Lasanha. Perfeitamente. É uma harmonização por semelhança. Por quê? A partir do momento que você tem uma massa com molho de tomate, com um corpo, que vai ser uma lasanha ao sugo, quando você tem um prato como esse, ele é um prato mais intenso. Então ele pede um vinho por semelhança, que também tem um corpo mais intenso. Uma Cabernet Sauvignon já seria um pouco pesado, já seria mais harmônico com um prato, com a carne, um prato de forno, um molho mais intenso, mas na medida como a gente coloca uma Cabernet com Merlot, a gente tem uma atenuação de intensidade, se torna um vinho de corpo médio para robusto, mas não tanto, tá, como seria uma Cabernet, e vai harmonizar muito bem justamente com toda aquela questão do sugo, do molho de tomate,
que por mais que o tomate seja aromático, ele tem corpo, ele tem presença, tem acidez. Agora é aguardar o chefe trazer Perfeito. a lasanha. Vamos aqui, vamos aqui tomar um pouco esse vinho. Quais são as uvas que essa vinícola tem no trabalho? Eles trabalham com Pinot Noir. Pinot Noir foi o primeiro que foi do programa passado, exatamente, um vinho fantástico, muito sofisticado. A uva Pinot Noir é talvez uma das uvas mais sofisticadas do mundo, origem francesa, do mundo vinícola, tá? Porque alguns dos vinhos mais caros do mundo, como o Romanée Conti, que nós vemos aí algumas pessoas tomando na mídia. Eu vou dizer um negócio assim. Eu tive a oportunidade de provar uma taça do Romanée Conti. É inesquecível, é inesquecível. E o Romanée Conti chega a 20 mil, 30 mil reais, fácil, sem problema. Porém, aqui no Brasil nós temos também o cultivo da uva Pinot Noir. A Aracuri tem esse vinho, um vinho 2015, é uma uva mais leve, não o do programa passado, né, como nós falamos, é uma uva mais leve, mais sofisticada. Salvo engano, a pizza da semana passada foi uma pizza... Foi uma marguerita e teve um rúcula e tomate seco. Mais leve. Isso. Portanto, você pedia, por semelhança, um vinho mais leve, um vinho mais fresco, um vinho mais jovem. Depois desses dois... Esse aqui já é um vinho 2010, então ele já tem mais tempo de garrafa, ele tem passagem por madeira, por barriga de madeira, então, consequentemente, isso dá um processo de refinamento maior ao vinho, porém permanecendo todo o corpo e toda a característica. A carta, além desses dois, teria mais o quê? Merlot. Só Merlot. Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, e eles trabalham bastante com espumantes e vinhos brancos também. Inclusive, na Expo Vinho do ano passado, 2015, o espumante Aracuri Brut foi o melhor espumante do Brasil no top 10 lá, que eles têm a eleição dos 10 melhores vinhos. Na categoria espumantes nacionais, foi o melhor espumante do Brasil. E nós sabemos que os espumantes nacionais são reconhecidos no mundo inteiro como dentre os melhores. Não à toa, os vinhos espumantes do Brasil e da região do Rio Grande do Sul são extremamente reconhecidos, premiados. A tendência dessa questão do espumante é tão forte que a gente teve aqui o Degustando Conversa. Teve lá na Rio Sol, eles estão mudando completamente, estão deixando de fabricar o vinho, né, e fabricando um espumante. Virou, digamos, dentro da indústria vinícola do Brasil, o espumante está ocupando, até por aceitação, e aí questões comerciais, natural. Eu acho que assim, as vinícolas, e o Brasil, o mercado de vinhos, cresceu muito o consumo. Né? Sim. Eu brinco às vezes e digo assim, antigamente você chegava num restaurante e pedia uma garrafa de vinho, todo mundo olhava meio torto para você, que era como se você quisesse aparecer ou fosse besta. Hoje é uma coisa normal, né? As pessoas sentam, tomam uma garrafa de vinho, mas ao mesmo tempo o Brasil está procurando um pouco do mix. Aquilo que quer se firmar dentro do mercado internacional, vamos dizer assim, de saber qual é o seu norte. Eu acho que o espumante parece que ele está demonstrando isso. Não que você não tenha, ocupa muito. Nem tem outros vinhos. Sabe que uma das melhores harmonizações, das mais perfeitas, é espumante com feijoada? Rapaz, nós vamos fazer uma feijoada aqui. Vamos fazer um programa. Vamos fazer isso. Porque o espumante seco, o Brut, né? Agora o Brut, né? O Brut, exatamente. Tanto a acidez quanto o gás, ele ajuda a limpar toda aquela gordura, que é um prato muito pesado, gorduroso, saborosíssimo, mas muito gorduroso. E só presta assim. Ele ajuda, não, tem que ser. O que não engorda não tem sabor. Exato. Por favor. E aí, o espumante, ele harmoniza muito bem com a feijoada, porque ele ajuda a limpar toda aquela gordura, então as papilas gustativas percebem melhor todo o sabor, tanto do vinho. Não sabia disso, vamos provar. Né? Vamos, na próxima, por favor, vamos colocar isso. E aí? Então, a Aracuri, só finalizando, ela trabalha principalmente nas uvas tintas com a Merlot, com a Cabernet Sauvignon e com a Pinot Noir. E branco, Chardonnay e Sauvignon Blanc, fantásticos também. E alguns espumantes que ela usa. A Pinot Noir, inclusive, ela é a uva base do champanhe. Isso. Não dos espumantes, do champanhe. Exatamente. E essa questão é muito bem trabalhada por eles, tá? Tanto alguns espumantes também da Pinot Noir. E eles têm uma linha muito refinada, os vinhos são fantásticos. E estamos trabalhando aqui na Paraíba com exclusividade. Só nós temos a Aracuri, aos poucos estamos introduzindo. Mas, assim, também é um vinho muito sofisticado, onde a gente... Sofisticado não significa preço alto não, tá, Fábio? Custo-benefício bom. Eu vou te interromper, a gente daqui a pouco continua falando um pouco sobre o vinho, até degustando um prato, enquanto a lasanha chega aqui pra gente. Tá bom. Tô
francês quentinho todos os dias. Por você, para você. Kit com 2 desodorantes Rexona Aerosol. Nesta embalagem, a unidade sai por R$ 8,99. Sabão Minuano Neutro. Levando 2, a unidade sai por R$ 4,27. Bebida láctea Chocobon 1 litro. R$ 2,99. Flocão Maratá 500 gramas. R$ 1,19. Carne verde chá de dentro quilo embalagem econômica. R$ 18,90. O Rede Compras está participando do Liquida Campina. A cada R$ 30 em compras, receba um cupom e concorra a prêmios. Rede Compras. Por você, para você. Agora eu vou desenvolver para vocês a preparação de uma massa de macarrão bem fácil de fazer. A gente utiliza apenas trigo, ovo e o sal, tá? Então, primeiramente a gente vai cortar, dentro de uma superfície, a gente vai cortar o nosso ovo. Quebra o ovo. Colocou o ovo aqui, certo? Vai vir com a colher e vai acrescentar algumas colheres de trigo. Pode vir com essa colher, mas pode vir também com a mão. E aí vai misturar. E aí vai misturando, ó. E por último a gente acrescenta aqui o sal. Para a gente ver o ponto dessa massa, utiliza a bancada. Joga um pouquinho de trigo na bancada. Vem com a massa aqui que está no nosso recipiente, joga em cima da mesa, certo? Se precisar, faz uma limpeza aqui, ó, dessa massa. Mela a mão no trigo, vem aqui e solta, aqui atrás, da mesma forma, vai soltando essa massa, finaliza. Você tem a sua massinha, certo? Vou lembrar do tempo de massa de modelar. Finaliza, acrescenta um pouco mais de trigo e aí a gente vai ter tipo uma massinha de modelar. E aí a gente vai sovando com as mãos mesmo, até adquirir o ponto. Isso aqui é bem rápido. E aí, nossa massa vai ficar aqui, ó, nesse formatozinho aqui, ó, amarelada, certo? E para trabalhar essa massa, a gente vem junto esse trigo que tem aqui, para dar uma amenizada nessa bancada, deixar ela mais limpa. Se quiser utilizar esse outro pedacinho de massa, utilize. Vem aqui na nossa escala 0 no cilindro, coloca a nossa massa e vai passando aos poucos. Certo? A gente vai ter a massa, passa uma segunda vez no cilindro, escala 0 e por aí vai. Essa máquina aqui que a gente trabalha é a máquina Marcato, tá? É a da marca Marcato. Ela é uma máquina que tem várias funções, a gente faz nela talharim, espaguete, faz o capelete, e aí são várias e várias preparações de massas. Essa massa aqui ela pode ser aberta também no rolo, só que tem que ter um pouco mais de paciência, e aí é bastante paciência mesmo para chegar até esse ponto aqui, essa finura de massa. Se por exemplo você que está aí em casa quiser deixar ela um pouco mais fina, dá mais uma trabalhada dela do braço, usa o rolo de abrir pizza, que aí você vai chegar numa textura boa, tá? Aqui eu vou passar ela no meu cilindro na escala 6. E aí, ó, eu vou ter minha massa no ponto, certo? No ponto, bem fininha. E o que é que eu vou fazer com essa massa? Eu vou cortar ela. Aqui eu já tenho alguns cortes prontos dessa massa, mas você que está em casa, que quer aprender, é facinho, facinho. Você vai vir aqui, ó. Então eu vou fazer aqui um corte para você que está em casa, fácil. Essa parte eu descarto junto com esse outro pedaço aqui e corto mais um aqui. Carlos, uma curiosidade que a gente chama lasanha, né? É costume chamar lasanha. E na Itália, mas lá na Itália a lasanha não é nem a massa, era o refratário que se coloca a lasanha, né? Que hoje a gente chama de lasanha. Então o nome advém muito mais do refratário, que é onde você ia colocar a massa, do que na verdade aquilo que a gente incorporou. Quer dizer, a origem terminou sendo essa, e hoje é uma massa que aqui no Brasil a gente não trabalha tanto como na Itália, por exemplo, que é ondulada. Aqui no Brasil geralmente é uma massa mais lisa. Isso, colocar aqui essa massa direto no forno. Certo? Ela vai cozinhar por volta de 40 segundos. E aí, em seguida, a gente já começa a montar nosso refratário. Essa história de colocar azeite para não pregar, enfim... Basicamente... A manteiga e tal... Azeite, ela ajuda, para untar, sim. Na verdade. Justamente. O azeite, ele ajuda um pouquinho a não ter esse grude da massa, porque geralmente ela fica uma massa grudenta. Mas eu aconselho que, se for colocar azeite, colocar depois que realizar a cocção. Não colocar antes, e nada de óleo também. Depois da cocção eu coloco o azeite. Na verdade, você quando coloca no forno,
no final das contas, é muito mais para o queijo derreter, né? Queijo gratinar, mais isso, né? Todo o processo de cozimento praticamente já foi feito, né? De cocção. Isso. A gente realiza a cocção e geralmente é mais para o queijo derreter, porque a gente já tem a cocção pronta aqui do molho de tomate, então é mais para o queijo derreter mesmo e a gente agilizar esse processo. Você vai colocar por cima queijo parmesão, não? É, Ou só usou... Não, primeiramente eu vou colocar o molho de tomate. Certo, para fazer aí, as em segundo camadas, lugar, isso, a massa. Colocar a massa. Terceiro, eu vou usar um mussarela mesmo. Se vocês quiserem usar o parmesão, dá um toque não, mas diferenciado. eu falei parmesão muito mais para cima, para gratinar. Isso, pode ser também. E dá um sabor diferenciado. Tem um pessoal que gosta de utilizar gorgonzola. Um pouco de gorgonzola ralado. Também dá um sabor tem que ter um sabor muito diferente. apurado, né? O gorgonzola tem essa característica. O queijo mussarela é um queijo bem mais light. Não light no sentido calórico ou light no sentido de outro aspecto, mas no sentido mais que o sabor não fica tão forte. Isso, ele não é um queijo tão acentuado, né? Ele tem Eu costumo dizer aqui, Carlos, no programa, que assim, qualquer prato que você tem um molho que acompanhe, que ele tem um sabor muito mais forte que o prato, tem alguma coisa errada, né? O molho, na verdade, ele complementa o prato. Ele tem que, no máximo, ele tem que equilibrar. Ele não pode necessariamente passar por cima dele. Justamente, Fábio, ele não pode se sobressair, na verdade. A gente trabalha com a sintonia de sabores, né? Se a gente deixar algo sobressair, na verdade, esse algo vai ganhar mais espaço e aí a gente acaba perdendo o nosso foco e não faz o que o cliente está esperando. Tem gente que gosta até com queijo de coalho, né? Muito nosso, né? Então a lasanha pronta, a gente leva ela direto ao forno, tá? O forno está aqui 100%. Deixa em média de 30, pode ser 30 não, de 3 a 4 minutos estourando, tá? Como ele está numa temperatura muito alta, eu acredito que nos 2 minutos aí, essa nossa lasanha vai ficar pronta. Enfim, tá aqui a lasanha finalizada. Isso. Nós vamos provar aqui. Agradeço mais uma vez a tua presença. Enfim, esse belíssimo prato tá aqui harmonizando. E deixa eu provar aqui esse primeiro pedaço. Daqui a pouco eu vou provar aqui. Ari, me permita provar. Belíssimo, parabéns. Ari, prova aí agora, né? O prato. Provar agora. Um momento tão esperado. Aqui. A gente tá... Uma delícia, massa leve, muito incorporado todos os sabores aqui, fantástico. Pizza fácil de fazer, né? Sim. Caso realmente nos dê os parabéns. Ari, e agora, o vinho. Vamos brindar, né? Vamos brindar, né? Ari, como é que surgiu essa ideia dessa loja? Fábio, eu sou daqui de Campina Grande. A gente estudou, nós nos conhecemos muito. A gente estudou junto, né? Na época muito tempo, nos conhecemos há muito tempo. E há 17 anos atrás, 18 anos na realidade, em 1998, quando eu concluí meu curso de Direito, sou advogado também, eu recebi alguns convites para trabalhar fora daqui. Campina Grande é uma cidade fantástica, maravilhosa, mas às vezes ela precisa ter um processo de acolhimento, até dos profissionais que são formados aqui. Mas eu tive que ir para fora, passei 17 anos fora. Foi maravilhoso, fantástico. Lá eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa, inclusive sobre o mundo da gastronomia, de vinhos, de cervejas especiais. Porém, quando foi em 2015, resolvi vir para cá, trouxe toda a família, voltei. Acho que a terra, ela nos chama de volta em algum momento. E quando eu pousei aqui em 1º de junho de 2015, tá? Completou um ano, exatamente, completou um ano, mas foi exatamente 1º de junho. Eu olhei o que é que eu deveria fazer. Naturalmente a questão da profissional, de ser advogado, isso me chama naturalmente, mas tudo aquilo que eu sempre mexi com gastronomia, com vinhos, com todo esse processo eu chamo de processo de bem viver. Isso. Eu sempre explorei, sempre estudei muito isso como hobby. E quando eu voltei para Campina Grande, eu vi que não havia uma oferta diferenciada de vinhos, de cervejas. Daí a ideia Daí foi a minha ideia de abrir isso. E estamos muito bem, já há 8 meses a loja funcionando lá no Shopping Luiz Diversidade de produtos. Diversidade de produtos. Hoje nós temos aproximadamente 140, 150 rótulos de vinho, de cerveja temos aproximadamente 100 rótulos de cerveja. Temos já uma gama de produtos de gastronomia, de frios, de queijos. A loja é pequena, mas a gente muito aconchegante. Você já esteve lá, já nos visitou, já nos deu o prazer da sua visita. Inclusive, sua primeira ida lá foi uma surpresa muito grande, assim, tanto tempo que a gente não se falava, não se via.
E aí é isso, o consumidor campinense está nos recebendo muito bem aquilo que eu dizia, pelo produto diferenciado. E aquilo que eu dizia, né? O vinho hoje se tornou uma coisa corriqueira. Sim, corriqueira. Não é mais coisa sofisticada do ponto de vista de somente quem tem grande poder aquisitivo. Qual é, se você quisesse hoje definir qual seria o carro-chefe hoje da loja contemporânea? De vinhos, a linha da Aracuri, que nós temos, que é a única linha nacional que nós trabalhamos por enquanto, e também os vinhos italianos, que por uma certa predileção, por um histórico... Estamos comendo massa a tendência é que você exatamente. Querer algo... O vinho italiano ele tem uma característica interessante, os próprios italianos, eu trabalhei muito tempo numa empresa italiana aqui no Brasil, e os vinhos italianos eles têm uma característica, o italiano chama que o vinho dele é o vinho da mangiare, que é o vinho para comer. Então ele é preparado justamente para acompanhar um prato. Ele é um vinho que você pode tomar sozinho, pode tomar sem um acompanhamento de uma comida. Mas ele é concebido com isso. Mas ele é concebido para isso, ele é criado para isso, para fazer uma harmonização, um acompanhamento de um prato. Ari, a gente teria muita coisa para falar, mas enfim, a gente está esperando, né? O chefe está preparando. Perfeito. Para a nossa sobremesa, que é uma pizza. Nossa, eu acho que... Temos um vinho para harmonizar. Uma mesa tem que ser, tem que ser começo, meio e fim. Começo, meio e fim, justamente. Vamos continuar aqui na nossa lasanha. Teremos outras oportunidades. E a gente vai continuar aqui, deixa o chefe preparar ali a nossa sobremesa, para a gente degustar também um vinho de sobremesa, né? Um vinho que você vai explicar um pouco, que vai harmonizar com a nossa pizza. E, enfim, acho que é uma parceria que a gente tem como crescer. E acho que a ideia é essa, o Degustando Conversa ele foi concebido com isso. Conversar, bom papo, né? E ao mesmo tempo comer bem e beber bem, harmonizando. Iniciando nossa preparação, nossa pizza doce. Vou fazer essa pizza com queijo coalho, goiabada. Vou dar um toque de leite condensado e em seguida finalizar ela, tá? Primeiramente eu vou trazer esse leite condensado aqui por baixo, tá? Deixar vocês que estão em casa com água na boca. Coloca esse leite condensado aqui por baixo e vai espalhando com a colher, arredondando, tá? Algumas pessoas gostam de utilizar aqui mel de engenho, tá? A partir da rapadura. Outras gostam de utilizar um pouquinho de mel de abelha. Mas aí a gente faz essa variação com leite condensado, que é o mais fácil para você que está em casa encontrar, certo? Coloquei uma quantidade de leite condensado aqui, vou tirar só um pouquinho, só o excesso, para não esborrotar e não subir aquele cheiro de queimado do nosso forno. Depois disso, vem aqui com o nosso queijo coalho, dá uma jogada maior aqui nessas extremidades, que é onde justamente o nosso leite condensado vai se concentrar, tá? Dá uma jogada aqui, de preferência que esse queijo coalho esteja raladinho, e aí você faz, eu chamo de parede, você que está em casa, eu chamo isso aqui de parede. Então monta essa parede, em seguida dá uma granulada com esse queijo coalho, para também não ficar muito enjoativo, tá? Dá só uma granulada na parte do meio. Aí eu coloco aqui para finalizar a minha goiabada, certo? Cortada em tiras, tá? A largura da tira fica ao seu gosto, você que está em casa faz da forma que achar melhor. A gente pode colocar um pouquinho de açúcar nesse nosso doce de goiaba, só para dar um toque diferenciado. E para finalizar, esse leite condensado que a gente usou embaixo, a gente dá um sabor diferente se a gente colocar, ó, só um pouquinho. Fica algo bem diferenciado, um sabor inigualável. Depois disso, de 40 a 50 segundos de forno e nossa pizza vai estar pronta. Ari, Carlos já está tirando lá, já estamos aqui no nosso vinho. Harmonizar. Agora a nova harmonização. Deixa eu trazer nossa pizza aqui. Esse vinho aqui é qual vinho? Esse é um vinho de sobremesa, tá? Podemos classificar assim. É numa uva chamada Aleato, que é um vinho italiano. Essa uva é de origem italiana? De origem italiana, da região da Puglia, que é o Salto da Bota ali. E é um vinho de colheita tardia. Ari, a impressão minha, desculpa a ignorância, mas o vinho geralmente de colheita tardia, pelo menos os que eu conheço, e alguns famosos Salto, né, por exemplo, é vinho de origem de uva branca, aqui a gente tem um vinho tinto. Você não está errado, porém, vinho de sobremesa tinto, ele é raro, é difícil você achar um vinho de sobremesa tinto. Talvez um vinho do Porto, mas um vinho de colheita, que não é um vinho de colheita tardia, é um vinho fortificado.
Porém, um vinho de colheita tardia, tinto, é difícil de achar. Por isso, inclusive, que nós trouxemos esse aqui, para apresentar que o mundo do vinho é muito mais amplo do que a gente imagina. Vamos receber agora na sobremesa. Carlos, traga aí. Vamos provar aqui, Ari. Pega aqui para você. Aqui. O nosso convidado, né? Primeiro do nosso convidado. Fábio, como te falei, um jantar tem que ter começo, meio e fim. E finalizar nosso jantar com isso aqui, fantástico. E eu vou te dizer uma coisa, eu realmente vou comer, porque assim, mas eu não sou muito fã de doce, não. Mas essa pizza tá realmente chamando a atenção. Eu queria agradecer, inclusive, a Carlos, que esteve aqui com a gente, fazendo essa lasanha, fazendo essa sobremesa. Essa combinação da goiabada com queijo é um negócio fantástico, né? Romeu e Julieta. Né? Não à toa, Romeu e Julieta. Eu visitei Verona, na Itália, uma cidade fantástica. Gira em torno de Romeu e Julieta, mas eu prefiro essa aqui. Essa Romeu e Julieta é melhor. Essa aqui tá melhor. Vamos provar aqui o nosso vinho. Por favor. Ari, fica à vontade para você se despedir do nosso público de hoje, né? Uhum. Enfim. Fábio, muito obrigado aqui pelo convite. A Contemporânea fica muito honrada. Ela está fazendo um trabalho hoje. Eu sou o curador da loja. Mas o nosso trabalho é trazer novidades, trazer experiências para os nossos clientes. E participar aqui do Degustando Conversas é um prazer enorme e um espaço fantástico para a gente. Eu só queria te dar um presente, Fábio. Aqui é um produto da loja, onde nós desenvolvemos, que é um mimo da loja para os nossos clientes, em primeira mão, não colocamos à venda ainda, é o nosso corta-gotas, tá? Que inclusive está ornando aqui todas as nossas garrafas. Sim. E aqui vai de presente para você em primeira mão. É isso. Nós vamos agora continuar aqui comendo nossa... Por favor, né? Trabalhar é bom, mas degustar aqui melhor na ainda. frente. Vamos tomando aqui nosso vinho. E aí? No Degustando Conhecimento tem um projeto fotográfico que registra o interior da geladeira de pessoas de diferentes origens, profissões e classes sociais. Assista. Somos o que comemos, nossas geladeiras podem servir como metáforas de nossas vidas. O que essa metáfora quer dizer sobre nós? Esse é um enigma difícil de se responder. Mas basta reparar em algumas das fotografias do ensaio Geladeiras, do fotógrafo Mark, para saber que há mais coisas entre nós e nossas geladeiras do que supõe nossa van gastronomia. Como será a geladeira de alguém que vai dormir às 8 horas da manhã e acorda às 4 da tarde? E de um baterista de uma banda de death metal? O que essa geladeira revela sobre seu dono? Você já pensou sobre a geladeira de um cego que vive sozinho? Ou de um recém-divorciado após 33 anos de casado? Essas são algumas das perguntas que o ensaio de Mark nos oferece. As respostas, porém, são tão abertas quanto a porta de nossas geladeiras e nossas bocas famintas procurando o que comer. Amanhã, 17 de julho, deixa a sorte chegar até você com as premiações de Paraíba de Prêmios. Por apenas R$ 5,00, cele já o seu. Confere só o que espera por você esta semana. R$ 4.000 no primeiro prêmio, no segundo R$ 5.000, no terceiro R$ 6.000 e no quarto prêmio um HB20 completo mais R$ 10.000 e 12 rodadas da sorte de R$ 300. O que você está esperando para fazer parte dessa equipe de ganhadores? Por apenas R$ 5,00, cele agora o seu Paraíba de Prêmios. Esse filme é campeão de bilheteria. Também honesto, em busca do Paraíba de Prêmios. Primeiro prêmio, R$ 4.000. Segundo prêmio, R$ 5.000. No terceiro prêmio, R$ 6.000. E no quarto prêmio, um HB20 mais R$ 10.000. Além de 12 rodadas da sorte de R$ 300. Tudo isso por apenas R$ 5,00. Cele já o seu. Paraíba de Prêmios, ganhador do Oscar de melhor premiação. Espero que vocês de casa tenham gostado desse programa especial. Para continuar conectado conosco, acesse facebook.com/degustandoconversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programa degustandoconversas@gmail.com
ou acessar nosso canal no youtube.com/Degustando Conversas ou ainda o Instagram, @Degustando Conversas. Tem também o WhatsApp 986044633, 986044633. Semana que vem tem mais Degustando Conversas.